gente tava? Então, a gente tava falando do segundo split. O segundo split, que, tipo, entrou o Napom, entrou o Atlanta. Eu me tornei muito próximo do Atlanta nessa época. O Napom, ele me passou muita experiência sobre... Com certeza o menino tinha, né? Sobre a vida de um pro player. Tipo, eu vi o quão importante era uma pessoa que realmente estava ali pra bater no peito e, mano, eu vou ser o Strong nessa porra, eu vou carregar essa merda. A gente vai fazer isso aqui funcionar, nem que seja... O Napom fazia questão de que o laner fosse assim. Depois de aprender muito com tudo que ele passou, né? O cara foi campeão jogando com BRTT. Então, mano, que nem aquilo que eu tinha falado no começo do podcast sobre outros jogadores virem aqui. Mano, eu descobri muita forma que o BRTT agia como um líder, como um cara pica dentro de jogo, pelo Napom. Pelo robô na cage no ano seguinte, pelo... Tipo... Eu sempre fui a melhor esponja possível em todos os momentos que eu sabia que eu tinha que ser esponja. E eu fazia questão de fazer isso, porque eu sei que isso vai me agregar no futuro. E, mano, Napom com BRTT agora, o robô com BRTT de novo, o Grell, por mais que ele fosse jungle, ele já tinha jogado no... Tinha o White Lotus. Teve o White Lotus. Como é que era o White Lotus? O que ele fazia? Como é que era a rotina do cara? O que ele pensava? O que ele jogava? Mano, dá pra tirar uma coisa de cada pessoa, velho. E, tipo, por mais que fosse só um teammate, não fosse diretamente, o cara via o impacto que isso tinha, por exemplo. E, mano, isso é a experiência que eu posso não ter vivido, mas eu tô aprendendo com o cara. E isso eu peguei muito do Napom, que foi justamente essa parada que outro cara que foi campeão. A primeira pessoa que foi campeão comigo foi o Neck, como coach no começo da minha carreira, que já falamos dele aqui. E depois foi o Napom, que meu jungle era um jungle que foi campeão do CBLOL. Pode não ter tido um split excelente na PEN, mas eu vou aprender coisas com ele e eu tenho certeza absoluta disso. Com certeza aprendeu. Sim. Infelizmente, perdemos. Não subimos de novo, só que, tipo, dessa vez o nível do nosso jogo não estava tão bom assim. A gente regrediu de certas formas. Algumas paradas aconteceram lá dentro que não deram tão certo assim, em questão de jogo e tudo mais. E não rolou. E aí a gente tava entrando na Miel Santos. Cade. Cadezinha. Aí começa. Final do ano, né? Final do ano. Superliga primeiro, né? Foi Superliga primeiro. E foi Superliga com o Boal no top. Um Boalzinho barris rápidos. O GP dele maravilhoso. Já conversamos sobre isso. Que eu esqueci da minha memória, mas aquele GP, meu Deus do céu. Porque é isso aí, só pro pessoal falar, nossa, tá falando mal do Boal. Não. Não. É que ali ele foi colocado numa situação muito difícil, tá, rapaziada? Sim. Que ele foi forçado a jogar de GP, dadas as circunstâncias. Sim. E não necessariamente ele queria isso. E o Boal é o tipo de player que ele, por experiência, eu tô falando isso por ter trabalhado, ele rende muito bem quando ele tá à vontade. Demais. E tem player que não liga pra isso. Mas o caso dele, ele é um player muito criativo, então ele tem essa necessidade de estar num ambiente que tem um flow da hora de trabalho. Tanto que agora no Flamengo foi campeão. Jogando com o que ele queria, do jeito que ele queria. Não assim, não de uma forma só egoísta, mas de uma forma que dá espaço pra ele ser ele. Sim, eu acho que é justamente aquela conversa sobre o campeão com expressão de habilidade. E que, ele é um jogador que, mano, ele personifica essa parada. Esse bagulho de expressão de habilidade é muito interessante, porque eu tava lendo sobre isso em jogo de luta. Porque no jogo de luta você tem uma variância muito menor de personagem. Sim. E como você não tem rounds curtos, você 99 segundos no máximo. Você reconhecer alguém pelo estilo de jogo num jogo de luta é uma expressão de habilidade num nível incrível. E para pensar que são as mesmas mecânicas, os mesmos combos, só que você consegue reconhecer o estilo de alguém. Sim, baseado no quão ofensivo ele é, o quão defensivo ele é. Tem óbvio, o mais óbvio, que é o Daigo dando parry lá, mas tipo... Mas tem muita coisa mais profunda. Por exemplo, no Guilty Gear, que é o jogo que eu mais acompanho agora. Tem muita coisa muito mais profunda que tem expressão de habilidade envolvida. E, inclusive, a The Carry talvez seja a role que tem a expressão de habilidade mais sleeper OP de todas. Concordo, 100%. E eu tentava explicar isso para muitos dos ADs que trabalharam comigo, mas às vezes é difícil. Por exemplo, quando eu chego para um AD e falo que
mínimo que o AD vai fazer vai ser flechar bem na teamfight, às vezes o AD não entende o que eu tô querendo dizer. Já teve AD que eu trabalhei que falou, como assim? Eu falei, cara... Como assim flash é um botão que eu posso usar pra frente? Não é só pra frente. Eu tô brincando. Tipo, drownar agro, por exemplo. Uma coisa que eu tento explicar... Titã faz isso muito bem. Sim, ele... E é o pessoal acha que... Só que isso vem muito de uma noção muito fina de jogo. É entender que se você tá no range de todo mundo e você se movimenta bem e você chama a atenção numa luta... Mano, os caras tacam 5 CC em você. Se você tomar um, você tá morto. Se você desviar de todos, você é um deus e você ganha uma partida. É muito sutil, mas é assim... É o AD Carry se posicionar de forma a chamar a atenção. Isso muda completamente uma teamfight. Sim. Ele fazer isso consistentemente e consistentemente chamar a atenção e sair fora. Chamar a atenção e sair fora. Chamar a atenção. Eu sei, sabe por quê? Porque eu tomei isso na minha carreira. Eu já joguei contra ADs que estavam num momento igual eu citei do Lactia. O cara era tão bom pra época, que dava pra sentir. O Kami no Prime. Eu joguei contra o Kami no Prime. Assim, você viu o Kami cara, no final... se você parar pra pensar... Eu nunca peguei o Kami jogando. Eu comecei... Ele parou em 2017 do segundo split. Eu sei disso porque, obviamente, depois de um tempo fui ver a história do LoL e tudo mais. Comecei em 2018 o primeiro split. O gap era muito grande, Dropinho. O gap do Kami pro... O gap do Mylon na época dele, o gap do... Nunca peguei o Mylon jogando. O Mylon 2014, o Kami 2013, o gap era muito grande. Então... E era nessas coisas, que é difícil de explicar. Mas era posicionamento, era o cara fazer algo inesperado... Era o cara, sei lá, andar pra frente com confiança. Eu acredito que muito da própria... Isso daí, da expressão de habilidade de um jogador, é que assim, o LoL, existe um playbookzinho ali do LoL. Existe o... Básico do básico. O básico do básico do básico. E o que faz um jogador ser bom de verdade é ele fazer esse básico certo, só que saber a hora de sair desse básico. E quebrar a regra. E isso é justamente isso, de tipo, andar pra frente, dar o flash pra frente, dar um... É uma Kai'Sa pulando no meio de 5 no final do campeonato. É uma Kai'Sa pulando no meio de 5. Matando um que ninguém entendeu. Ali ninguém entendeu nada no bot. Não sei se você tá lembrando da jogada que eu tô falando. Da final da MSI, né? Do Gala. Mano, aquela do Gala ali, GA. Ele pode se matar. Aquela janela existe. Quem faria aquela jogada? Ele. Só ele. Só ele. Porque ele é maluco. E ele sabe o limite daquilo. Os outros 5 do outro lado não entenderam nada, cara. Dá pra perceber que eles duvidaram que isso realmente estava acontecendo. Sim, o Ghost... Mano, o Ghost nunca faria aquilo de Kai'Sa.